Olá, seus biriros e biriras, tudo bem? Aqui é a professora Rita de Cássia para mais uma aula de língua portuguesa com vocês. Nianos, hoje nós vamos falar na parte da gramática, né? Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Ó, facílimo, susse que nem mousse de boa na lagoa. Facílimo, facílimo. Então, vamos lá. Oração subordinada adjetiva. O termo oração quer dizer que possui um verbo, que possui uma ação, ok? Subordinada quer dizer que essa frase, que essa oração vai complementar o sentido da oração principal. E adjetiva? Quando eu digo adjetiva, quero dizer que ela tem a função de caracterizar a oração principal. Beleza? Então, elas não são ligadas por conjunções, tá bom? Nas orações subordinadas substantivas, nós aprendemos que elas são ligadas, interligadas, né? Assim que eu faço para vocês, né? Ou como uma engrenagem, pelas conjunções integrantes que e se. Já nas orações adjetivas, aqui a gente vai descobrir que elas não são ligadas por conjunções e não pelas integrantes, mas sim pelos pronomes relativos, ok? Professora, eu não lembro quais são os pronomes relativos. Não tem problema, bebê. A professora vai falar para você quais são esses pronomes relativos. É o que, o quem, quando, cujo, qual, cuja, né? O qual, a qual, os quais, as quais e onde, tá? Então, esses são os pronomes relativos, né? Os quais vão estar ali ligando a minha oração principal à minha oração adjetiva, tá bom? A oração subordinada adjetiva. Então, vamos embora. A oração subordinada adjetiva, ela é dividida em duas, né? Eu vou ter ela a explicativa e a restritiva, beleza? Dentro da oração subordinada adjetiva explicativa, ela vai se referir ao todo da oração, ok? Então, na explicativa, ela se refere ao todo da oração, ou seja, deixa eu dar um exemplo para vocês. Os jogadores de futebol, vírgula, que são iniciantes, vírgula, não recebem salários. Olha, observe que a minha oração principal e a minha oração subordinada adjetiva é separada por vírgulas, tá bom? Olha só, vírgula, que são iniciantes, vírgula de novo. Esse pedacinho aqui do meio é a minha oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Quando eu retiro ela e eu vejo todo o contexto da oração principal, vai ficar: os jogadores de futebol não recebem salários. Então, eu estou explicando, né, o porquê esses jogadores não recebem salários. Porque eles são iniciantes. Então, esse pronome relativo que, né? Ó o macetezinho que a professora vai ensinar para você aqui agora. Você pode substituir esse que dentro da frase aí, ó, por os quais, né? As quais. Substituiu é um pronome relativo, bebê. Assim você vai descobrir que não se trata de uma conjunção integrante, ok? Ele vai ter essa função de explicar, certo? E você tem que observar que dentro da explicativa, sempre a oração subordinada adjetiva, a explicativa, vai estar separada por vírgulas, ok? Agora a gente vai aprender a oração subordinada adjetiva restritiva. Dentro da oração subordinada adjetiva restritiva, ela não vai ter vírgula, tá? Ela não vai ter vírgula porque ela vai se referir a uma parte, ok? Então aqui ela não se refere ao todo, ela não tem vírgula e se refere a uma parte, tá bom? Então olha só um exemplo que a professora vai dar para vocês. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Olha, esse quezinho, circula ele e já observa que eu posso substituir, entendeu? Os artistas, os quais declararam seu voto, foram criticados. A partir do momento que eu separo por os quais, as quais, onde e etc., eu tenho ali uma oração subordinada
adjetiva, beleza? Não possui vírgula na minha frase. A minha oração é restritiva. Por quê, professora? Porque só porque eu retirei essa vírgula, só porque eu retirei a vírgula, né, quer dizer que é uma parte dos artistas, não que são todos, ok? Então é uma parte, tá? Então, apenas os que declararam seu voto é que foram criticados, beleza? E esse tipo de oração é muito importante. Por quê, professora? Porque cai muito no Enem, bebê. Muito, muito mesmo. Por quê? Esse tipo de oração subordinada adjetiva vai te ajudar a compreender, ela tem muito mais a ver, né, diretamente, ela tem mais a ver diretamente com a relação de sentido das frases, das palavras, entendeu? Então, vai cair muito, isso vai ser muito trabalhado na parte de interpretação textual, na parte de produção textual, ok? Então, fica aí a dica, observa direitinho e vamos embora para mais uma classe, né? Mais uma parte da nossa gramática aí, que é importantíssima também. Temos, né, que lembrar primeiramente dos pronomes, tá? Lembra dos pronomes do caso reto? Lembra deles? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Lembra disso aí? Então, o pronome, conceito de pronome, né? Ele vem em função do nome, ó. Pronome, tá? Ele vem em função de um nome, em função, e é na função de um substantivo, beleza? Então, ele vai poder substituir, ele vai poder retomar ou referir-se, né, ao substantivo. Então, a função vai estar diretamente ligada ao substantivo, beleza? A função dele é estar diretamente ligada ao substantivo. Então, dentro do pronome pessoal, ele vai ter a função de sujeito, ok? Ele vai ser o sujeito da minha frase ou da minha oração. Por exemplo, José foi ao mercado comprar sabão, né? Quem foi ao mercado comprar sabão? José. José não é o mesmo que ele? Eu não posso substituir José por ele? Então, é um pronome pessoal do caso reto. Beleza? Beleza, professora? Mas aqui o nosso foco hoje é nos pronomes pessoais do caso oblíquo. Professora, por quê? Porque ele vai ter a função de objeto de um verbo. Como assim, professora? Vamos relembrar eles primeiro? Olha só, na primeira pessoa do singular eu tenho me, mi, comigo. Na segunda pessoa, te, ti, contigo. Na terceira pessoa, se, si, consigo, o, a, lhe. E na primeira pessoa do plural, professora, eu vou ter nós ou nos, conosco. Na segunda pessoa, vos ou vós, convosco. E na terceira pessoa, eu vou ter se, si, consigo, continua do mesmo jeito. E aí muda-se o os, as, lhes. Ok? Então, a função do pronome oblíquo, né, é substituir, né, outro substantivo que tem a função de um objeto, beleza? Então, ele vai estar sempre complementando o sentido do verbo, beleza? Olha só um exemplo. Rita foi à papelaria e comprou 2 pincéis, todos estavam falhando. É o mesmo que eu disser. Se eu disser, Rita foi à papelaria e comprou os, tá? E comprou os. Eu não estou falando dos pincéis. Aí você pode falar, professora, mas se você falar só assim, vai ficar vago. Não, mas se eu colocar se eu coloco, a partir do momento que eu coloco as duas, você vai entender e compreender o sentido. Beleza, bebê? Eu só quero afirmar que esse os, né, está substituindo o meu objeto pincéis dentro da minha segunda oração. Beleza? Vamos lá! Ai, professora, que tanto de coisa! Sim, gente, a língua portuguesa é uma delícia. E eu tenho uma observação interessante. Olha só, observa a frase. Tudo está certo entre. Opção A, eu e ele. Opção B, mim e ele. E opção C, nós tudo. Qual a opção correta?
Como diz a Vera, acertou, miserável. Letra B, entre mim e ele. Professora, mas não tá errado, não? Se eu disser tudo está certo entre mim e ele, não está errado. Por quê? Porque após uma preposição, seja ela o sem, o entre, o perante, tá? Após a preposição, eu não posso usar dois pronomes do caso reto. Eu não posso usar dois pronomes retos, tá? Então, após a preposição, né? Depois da preposição, eu tenho, né, que ter obrigatoriamente um pronome oblíquo e um reto. Ou um reto e um oblíquo, ok? E aí, não é errado quando eu digo tudo está certo perante mim e ele. Tudo está certo entre mim e ele. Sem mim e ele, ok? Então, beleza, bebê. De boa? De boa, hein, professora? Continuemos aqui, vamos lá. A colocação pronominal. Bebê, quando a gente fala de colocação pronominal, eu tenho que lembrar dos pronomes, por isso que eu falei deles antes, beleza? Então, é o uso do pronome oblíquo junto do verbo. Tá? Então, a colocação pronominal é o uso do pronome oblíquo junto ao verbo, tá? Quando eu uso um pronome oblíquo junto do verbo, significa que eu estou usando ele para substituir um substantivo, tá? E esse uso, né, ele tem algumas regrinhas. Nós não vamos nos aprofundar aqui, né? E a gente vai relembrar que a próclise é aquele pronome que vem antes do verbo, ok? Eu uso muito próclise no meu dia a dia, na maneira informal de falar, entendeu? Só que dentro das normas gramaticais tem algumas regrinhas que eu preciso segui-las, ok? Então vamos lá. A próclise, vamos usar aqui um exemplo de próclise para vocês. A próclise, ela atrai, né, advérbios ou palavras negativas. Beleza? Então, quando eu digo assim, ó, nada me faz querer sair da cama. Eu tô bem assim, viu, gente? Eu tô off demais, tô doidinha pra ficar na cama, porém não posso, né? Então, quando eu digo nada me faz querer sair da cama, tá vendo que esse nada é uma palavra negativa e ele chama o pronome para perto dele, me, olha só, ele convida o pronome oblíquo para estar ali coladinho com ele, nada me, certo? Ele tem esse poder de atração, né, quando se trata de advérbios ou palavras negativas, né? Quando ele diz assim, ele sempre me disse a verdade. Esse sempre, né, não é um advérbio de tempo. Então, esse advérbio, ele vai também atrair, né, esse pronome, né, para junto dele, ok? Olha só. E a ênclise? Como que é a ênclise, professora? Na ênclise, eu tenho esse pronome depois do verbo, né? Então, a próclise é antes, a ênclise é depois do verbo. Por exemplo, o seu maior sonho é casar-se. Repreendido em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, não é mesmo? Olha só, observe que o casar-se, esse se vem após o verbo, beleza? Outro exemplo para vocês. Para começar, joguem-lhes a bola. Olha só, joguem-lhes. Joga para quem? Para os outros jogadores, lhes, né? Não representa esses outros jogadores? A bola. Então, o pronome vem após o verbo jogar. E a mesóclise, professora? A mesóclise, o próprio nome já diz, né? Meso, de meio, ok? Então, olha só, o pronome vem no meio, né, do verbo. Por exemplo, orgulhar-me-ei dos meus alunos, né? Olha só, esse me não veio no meio da conjugação verbal, orgulhar-me-ei dos meus alunos, tá? Então, quando vem ao meio, é mesóclise, tá? Ó, ajudar-nos ia se falasse um pouco mais baixo. Cala a boca! Cala a boca, já morreu. Quem manda minha boca sou eu. É isso aí. Gente, continuando aqui, vamos para concordância nominal. Olha só, concordar,
né? O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, tá bom? Tudo isso tem que ser concordado com o substantivo a qual eles se referem, beleza? Olha um exemplo. Os nossos biquínis preferidos foram roubados. Olha só, eu tenho ali um artigo, nossos, eu tenho um pronome. Olha, biquínis. Não, vamos acrescentar um número aqui, né? Os nossos seis biquínis preferidos foram roubados. Olha, artigo, nossos, pronome, 6, numeral, biquínis, substantivo, preferidos, não estou adjetivando, não estou caracterizando esse substantivo, então adjetivo, foram roubados. Olha só que eu concordei tudo isso aqui com o verbo. É assim, professora? Concordância nominal é isso, bebê. Você vai concordar, artigo, numeral, pronome, adjetivo, tudinho com o substantivo. Belê? Então, vamos embora. E a concordância verbal, professora? É a concordância com o verbo, né? É a concordância do verbo com o seu sujeito, né? Com o sujeito ao qual ele se refere, né? Por exemplo, nós fomos dançar na casa da Vera. Olha só, né? Nós, sujeito, fomos, não é o verbo? Então, o meu sujeito está concordando com o meu verbo. Nós fomos, beleza? Olha só, para o sujeito simples, não importa, né, a posição do sujeito. Não importa se o sujeito vem antes, depois do verbo, não importa. Para o sujeito simples, não importa a posição do sujeito dentro da oração, né? O importante é o verbo concordar com ele, ok? Agora, para o sujeito composto, né, tem que ser antes do verbo, ok? Então, sempre o verbo vai estar no plural, beleza? Então, olha só. Cauã e Vera dançaram na pista. Quando eu digo Cauã e Vera dançaram na pista, eu tenho um sujeito composto, Cauã e Vera. Olha o meu verbo, dançaram, tá? Ele está ali, no plural, para concordar com o meu sujeito composto. Ok? Alright? Dúvidas? Perguntinhas? Pergunta pra mim, bebê. Professora tá aí, disponível, esperando vocês. Qualquer coisa é só mandar um WhatsApp que a professora responde, tá bom? Muito obrigada, Jesus abençoe. Um beijo.